Seja bem-vindo ao canal Pleno Potencial. O co-cuidador, né, o co-regulador pode ajudar esse bebê. Então, ele vai ensinar esse bebê a se acalmar através do som, do olhar, do sorriso, do contato visual, né? Nessa idade, o bebê vai começar a chorar com tons diferentes para necessidades diferentes. Isso é muito legal, porque normalmente os cuidadores sabem, isso é choro de fome, ele está com fome, vou dar comida. Então, eles começam a estabelecer um padrão de comunicação através do choro com as pessoas que estão cuidando. Então, a babá sabe, quem cuida da criança sabe, quem cuida do bebê sabe os tipos de chorinhos. E tem um estudo muito legal que é sobre o choro do bebê, o timbre do choro do bebê com o ato comunicativo. Então, quando o bebê está chorando de uma forma mais estridente, normalmente mais aguda, normalmente é sinais de dores, né? Então, a criança está sentindo dor. Um choro, quando quer, por exemplo, um colo, um denguinho, é um outro tipo de choro. Quando ele está com fome, é um choro mais espaçado. Então, existem diferentes tipos de choro para diferentes comunicações. Então, a partir daí, ele começa a pensar, opa, chorei desse jeito, meu pai, minha tia, minha babá fez isso. Entendi como funciona. E aí começa a ter a plasticidade cerebral do início de uma comunicação efetiva dos dois lados. Tanto que ele vai testando o efeito das ações dele sobre as outras pessoas e sobre o ambiente, né? Isso. É tentativa e erro. E aí ele vai usar sempre o que for mais funcional. Até aqui, teve a Aline Cristina, que até a Cliciane, desculpa, a Aline Cliciane, que até colocou que essa coisa da comunicação vale muito se a criança for neurotípica, né? Que a gente estava falando dessa comunicação, da autorregulação. E aí, realmente, para a criança neurotípica é muito mais fácil, né? Por exemplo, uma criança com autismo vai ter dificuldades ali, por exemplo, na amígdala, né? Não da garganta, do cérebro, que fazem parte dessa regulação emocional. Então, vai ter mais dificuldades de regulação emocional, o que aumenta mais ainda a necessidade da gente trabalhar a regulação emocional desde cedo. Porque se a gente não trabalha calma e uma comunicação que seja não verbal, mas que seja funcional, calma, comunica, ganha atenção, comunica. E a gente não trabalha frequentemente essa regulação emocional, lá na frente vira um adulto que não consegue muitas vezes se regular. E aí a gente vê casos de adolescentes e adultos com autismo muitas vezes que têm depressão, ansiedade, crises de cólera, mas que a gente não teve a mesma oportunidade de trabalhar. E sendo pai de uma criança com autismo, como eu sou, né, eu preciso falar que regulação emocional de criança com autismo, meu divino pai amado, que você tem que repetir 72 mil vezes para a criança se acalmar, até ela aprender que naquele tipo de situação ela tem que acalmar, prestar atenção e comunicar. Com uma criança típica é muito mais fácil, cai de 72 mil vezes para 50 mil vezes. Não é tão poucas vezes também não, mas para a criança neurotípica realmente acaba sendo menos complicado esse tipo de desenvolvimento, né, Tati? Sim, com certeza. É um pouco menos, mas também não é tanto, igual você falou. Não é de graça, não é de graça também, não. Agora aqui, olha só, eu queria trazer de volta aquele marco que você colocou aqui, que você estava falando na hora, mostra interesse em rostos. Gente, olha só o tanto que mostrar interesse em rosto é importante. Uma criança que olha para diferentes rostos, quem olha pessoas aprende sobre pessoas, quem olha objetos aprende sobre objetos. Se a criança não está olhando frequentemente o rosto das pessoas, como é que ele vai compreender o que cada expressão facial significa? O que a expressão facial da pessoa que está ali, cuidadora, se significa risco, se significa uma coisa positiva, se a pessoa está brava ou não está brava, depois vira um adulto que não compreende emoções. E às vezes não é nenhum adulto com dificuldades de desenvolvimento, não. Às vezes é um adulto que não aprendeu a ler expressão facial, né? E isso na vida é uma dificuldade tremenda, porque você acaba sendo muito mais vulnerável
a situações complicadas de não compreender, situações, né, muitas vezes afetivas e mulher passa isso demais com o homem, né? Porque o homem é uma lástima, a maioria das vezes. Nós somos uma lástima para ler expressão facial, né? A mulher tá com aquela cara de, pelo amor de Deus, isso aqui tá um saco. E o cara tá lá super curtindo e não entendeu que a coisa não tá legal. Essas habilidades, elas começam a se desenvolver aqui, ó. Quando o indivíduo presta atenção no outro e começa a descobrir que expressões faciais diferentes levam a ações diferentes do meu cuidador e que expressões faciais diferentes acontecem em situações diferentes. Outra coisa, é aqui que ele começa a observar e perceber que com movimentos diferentes de boca saem sons diferentes. Como é que ele vai imitar e desenvolver fala lá na frente, se ele não prestou atenção agora na face, para ele entender como é que a boca se movimenta? E a sincronia da boca com o som que sai. Não é? Então, ou ele começa a olhar aqui, ou lá na frente, depois não desenvolve da mesma forma. Exatamente, assim, a sincronia da boca com a entonação e o som. Então, são os grunhidos, ele começa a responder, né, com os grunhidos e sorrisos. Então, é aquela coisa que a mãe faz, que o cuidador faz. Ah, meu bebezinho, e aí ele já sabe que aquilo é uma forma de expressão de carinho. E vem o sorrisinho, né? Não é um sorriso, né, aquele sorriso que dobra, né, que é aquelas gargalhadas que vai ser um pouquinho mais na frente. Mas já é um sorriso mediante a uma estimulação, né? A estimulação que está vindo do outro. Que já é o reconhecimento de um primórdio de reconhecimento do afeto, da reciprocidade, né? Já tem muitas vezes ali um princípio imitativo das expressões faciais, né? Que vai começando a se desenvolver e olha só que interessante. E aí é até legal porque a gente vê que tem grunhido diferente, que a criança começa, quando você está falando com ela, aqui entre 4 e 6 meses, ela começa a vocalizar mais, a ter uns certos turnos de vocalização, ela começa a fazer uns barulhinhos ainda muito... você vai saber fazer muito melhor do que eu, com certeza, mas uns barulhinhos muito mais ainda de fundo aqui, de garganta, enfim, mas já começa a ter ali uma tentativa de vocalização, de interação com a gente, né? São os grunhidinhos de prazer, né? Ou até de dor, né? Quando tá com cólica, faz uns grunhidinhos mais de dor ou de prazer, que está sentindo prazer mediante a alimentação, ou um aconchego do cuidador, ou uma musiquinha. E aí, pensando um pouquinho também nessa autorregulação e regulação, que eu vi que algumas pessoas falaram sobre crianças atípicas, existem algumas estratégias que nós podemos utilizar com os bebês, tá? Para autorregulação e regulação. Aí é uma outra longa história que a gente pode depois conversar sobre um pouco sobre isso. Então, assim, existem estratégias de envelopamento, de balanceio, de estimulação auditiva, visual. Então, existem algumas estratégias que a gente pode fazer com o bebezinho e que vai poder ajudá-lo a se acalmar e se autorregular um pouquinho melhor. Não só para crianças com dificuldades no desenvolvimento, mas para crianças físicas também. Sim, sim. E aí, Tati, até aquela coisa importante, muitas mães estão aqui falando, né, e muitas delas já têm um filho no espectro, ou com alguma dificuldade de desenvolvimento, né, algumas delas já vêm dessa experiência. E aí, aquela coisa, eu tive um primeiro filho com autismo. Quando o Lian nasceu, e que eu descobri o diagnóstico do Valentim, o Lian tinha... o Valentim foi com 1 ano e 10, o Lian tinha 3 meses para 4 meses, quando eu descobri o diagnóstico do Valentim, o Lian tinha 3 a 4 meses. Meu Jesus amado, que eu já comecei a fazer essas estimulações, era desde bebê, porque o meu objetivo era prevenir aquela cascata de atrasos que vem. Então, assim, o Lian hoje, que é o mais novo, tem alguns aspectos do espectro. Não fecharia um diagnóstico. E eu não faço a menor ideia e nem quero saber se ele chegaria a desenvolver um diagnóstico caso não tivesse recebido todas essas estimulações. Então, quando a gente está falando de estimulação, muitas vezes os pais ficam assim, não, vou esperar o menino estar com 1 ano e meio para eu ver, né, 2 anos, para eu ver se ele tem autismo ou não. Aí, se tiver, a gente faz o tratamento. Mas espera aí.
Esse menino de 4 meses, 6 meses aqui, se eu já estiver estimulando contato, né, o olhar, a expressão facial, observar a nossa face, fazer esses sons, se autorregular, tudo isso, gente, toca o desenvolvimento dessa criança e vai criar um efeito cascata lá na frente. O ideal aqui é o estimular desde cedo, desde bebê, e eu nem descobri se essa criança um dia teria ou não um transtorno de desenvolvimento. Eu não quero nem saber, eu quero estimular desde cedo, né? E para as crianças típicas a mesma coisa, a gente, muitas vezes a gente imagina uma criança típica com estimulação desde cedo, né? O desenvolvimento dela é muito maior, a capacidade dele de comunicar, de se autorregular, de prestar atenção no que a gente está fazendo, de compreender o que está acontecendo é muito maior. E isso, gente, tem uma repercussão gigantesca. Uma criança que não aprende expressão facial, que não aprende a se comunicar minimamente, chega com 1 ano e meio, muitas vezes vai ter dificuldade de socialização, vai ter dificuldade de interação na escola, aí chega aquela criança, aí chora na escola, aí passa muito tempo chorando, aí ela se sente insegura, aí a experiência da escola já vai começando uma experiência com o pé esquerdo, já começa sendo ruim, já começa sendo aversiva, aí ela busca muito o colo do adulto, aí passa muito tempo no colo do adulto, aprende a se heterorregular no colo do adulto, ao invés dela mesma lidar com as situações cotidianas. Então vai virando uma bola de neve, né? Então, assim, trabalhar desde cedo, estimular desde cedo, é a melhor estratégia nesse momento.